Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória, glória, glória a Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória, glória ao Espírito Santo de Deus. Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que nosso Senhor Jesus Cristo venha abençoar os meus irmãos evangélicos, católicos e livres pensadores. Glória a Deus. Que Deus abençoe os meus irmãos do YouTube, quem for visualizar esse vídeo, assistir esse vídeo. Meus irmãos do YouTube, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Hoje é quinta-feira, dia 30 de novembro do ano de 2023, são exatamente 14 horas com mais 54 minutos. Eu tenho uma palavra para a nossa meditação, aleluias. Uma palavra que o Espírito Santo de Deus, Ele colocou em meu coração há uns dias atrás, aleluias. E hoje, para a glória de Jesus Cristo e do Espírito Santo, estou tendo a oportunidade para transmitir esta palavra. Sei que estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, como está na palavra de Deus, aonde o Evangelho ele tem perdido o valor. Para quem não quer nada com Cristo, para quem não quer um compromisso sério com Jesus, para quem quer levar as coisas de Deus de qualquer jeito, o Evangelho tem perdido valor. Mas para a derrota do diabo e para a derrota do homem carnal, até a vinda de Jesus, o Senhor vai ter um povo zeloso e de boas obras. Está na palavra de Deus. Até a vinda de Jesus Cristo, o Senhor, Ele nunca, desde o começo dos tempos até a vinda dele, desde o começo dos tempos até agora, o Senhor nunca ficou sem as suas fiéis testemunhas. E até a vinda dele, ele não ficará sem as suas fiéis testemunhas. Para a derrota do diabo, para a derrota do demônio, para a derrota do homem carnal, para a derrota do falsificador da palavra de Deus, para a derrota do mercenário,
para a derrota do inferno. O que Jesus Cristo fez para mim e para os seus escolhidos, o sacrifício perfeito que ele fez, Surianda Labárias, entregando a sua vida para nós termos vidas e divulgar a sua palavra. A palavra dele que é odiada pelos mercenários. A palavra dele que é odiada pelos falsificadores da palavra. A verdadeira palavra que é odiada pelo mundo. O Senhor nunca ficará sem as suas fiéis e testemunho até o dia da sua vida. Eu venho falar algo da parte de Jesus. Se vós que dá ouvido ao verdadeiro evangelho, quem te convence é o Espírito Santo. Jesus, quando ele pediu para João escrever uma carta para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, do seu versículo 20, ele falou à igreja de Laodiceia: eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, e com ele cearei, e ele ceará comigo. Eis que eu estou à porta e bato. Se existe qualquer um que ouvir a minha voz, se vós dá ouvido à voz do Espírito Santo, você e eu, será um bem-aventurado. Suriririalabariastérias. Agora, se você não der a voz, não der ouvido à voz do Espírito Santo, saibais que vós está derrotado junto com o diabo e junto com o falso profeta. Falso profeta é o falsificador da palavra de Deus. Senti por Deus de falar estas palavras. Aleluia, está derrotado Satanás, está derrotado o diabo, está derrotado. Já vou entrar aqui na palavra, mas eu venho falar antes. Temos visto, principalmente na internet, muitos escandalizando o Evangelho do Senhor. Mas eu venho falar algo. Os verdadeiros escolhidos de Jesus Cristo não se deixe escandalizar. Eles não ficam escandalizados com aqueles que dão lugar para o diabo, aonde estão escandalizando o Evangelho. Os verdadeiros escolhidos do Senhor não ficam
escandalizado. Por quê? Porque os verdadeiros escolhidos do Senhor, ele conhece a Jesus. Os verdadeiros escolhidos do Senhor, ele sabe o fim dos tais que blasfema, que distorce a palavra, que escandaliza a palavra de Deus. Tem um fim para os tais, e não eu que digo. Quem diz é a Bíblia Sagrada. Só vou tirar uma referência aqui no Evangelho de Lucas 17:1. Jesus Cristo, ele disse o seguinte: virá escândalo, mas ai da quem por aquele que vier o escândalo. É melhor que amarre uma pedra de moinho em seu pescoço e lança no mar. Aqui, ó, Evangelho de Lucas já tem o tema aqui, ó, acerca dos escândalos, do perdão, do poder da fé e dos servos inúteis. No capítulo 17 diz, Jesus disse aos seus discípulos: é impossível que não venha escândalo, mas ai daqueles por quem vierem. No versículo 2, Jesus fala: melhor fora que pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Então sabemos o que o aguarda aqueles que escandaliza o Evangelho de Cristo, aqueles que dão lugar para o diabo e escandalizam o Evangelho. Sabemos o que o aguarda. Aleluias. Aleluia, Súria anda decanta, Súria labárias térias. A palavra de Deus, ela se encontra no Evangelho de João 16, do seu versículo 22. É uma palavra que o Espírito Santo, para a glória dele, colocou em meu coração. E o tema é o seguinte que eu coloquei desta pregação: os discípulos de Jesus, eles não pediam nada para o Senhor. Vou ler aqui a palavra de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Aleluias. Evangelho de João 16, do seu versículo 22. O tema aqui tem a continuação das últimas instruções
que o Senhor Jesus estava dando para os seus discípulos. Evangelho de João 16, e do seu versículo 22, diz aqui a palavra de Deus, Jesus dando as últimas instruções para os seus discípulos. E aqui diz a palavra de Deus o seguinte, Evangelho de João 16, e do seu versículo 22, diz aqui a palavra de Deus, assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. 23 agora, e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome Ele vou-lo-á dar. Ao 24, Jesus continua falando, até agora nada me pediste em meu nome. Pede e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Jesus, ele dando as instruções para os seus discípulos, porque Jesus, ele ia entregar a vida dele para nós termos vidas, que é o Espírito Santo, para nós termos a oportunidade de pregar a palavra dele. E infelizmente muitos não valorizam o que o Senhor fez para nós. Jesus, ele dando as suas últimas instruções para os seus discípulos. Seus discípulos andavam com Jesus, mas Jesus, depois que ele iria entregar a vida dele para nós, ele já não ia andar mais com seus discípulos em carne, em homem, mas ele ia continuar a andar com seus discípulos e com nós, através do seu Espírito, através do Espírito Santo, através do Espírito de Deus, que é o próprio Jesus. Deus é Espírito, e todos que adoram Ele em Espírito e na verdade. Aleluias! E
chegou o momento de Jesus Cristo, então, instruir os seus discípulos que era necessário ele entregar a vida. E entrando aqui, o que eu quero deixar para vós, aqui no Evangelho de João 16 e 22, eu vou pegar pausadamente esses 4 versículos. O 22 diz: assim também vós, agora na verdade, tem tristeza. Aí tem um ponto e uma vírgula. Jesus está falando, mas assim também vós, agora, na verdade, vós tem tristeza. Evangelho de João 16 e 22. Porque Jesus, igual eu disse, vou tornar a dizer, já tinha falado para os seus discípulos que era necessário ele se entregar por nós. E até que os seus discípulos não estavam compreendendo muito bem quando Jesus ele dá as instruções para os seus discípulos, ou falando que precisava voltar para o Pai e deixar o mundo. Os seus discípulos ficaram tristes. Aqui é onde, aqui no versículo 22, assim também vós agora, na verdade, vós tem tristeza. Depois do ponto e da vírgula, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Por um momento, os discípulos de Jesus ficaram tristes. Talvez eles pensavam que nunca mais ia ver Jesus Cristo. Tenho a certeza absoluta. Não somente os discípulos de Jesus, mas por experiência minha e por experiência de muitos que teve um encontro com Jesus, Surianda me cantas, labarias torianda me cantas, não fica sem o Senhor aquele que verdadeiramente eu falo dentro Surianda decanta Súria labarias térias, dentro da palavra de Deus, os escolhidos do Senhor Jesus, os verdadeiros escolhidos do Senhor Jesus, eles são cheios de temor. Os verdadeiros escolhidos do Senhor, eles têm medo de perder o
aqui no caso era 12 discípulos, mas só que aqui já dentro deste versículo, infelizmente, Judas Iscariotes não estavam mais ali. Mas dando continuidade que eu estava falando, não somente aqui os discípulos de Jesus, os 11 discípulos do Senhor Jesus, mas todos nós que pela misericórdia, pela graça, para a glória de Deus, todos escolhidos do Senhor, de todos os ministérios que eles têm prazer de fazer tudo para agradar o Espírito Santo, porque eles têm medo de entristecer e de perder o Espírito Santo de Deus. Isso é os escolhidos do Senhor, é a palavra que fala. É a Bíblia Sagrada que fala. Então aqui, versículo 22, Jesus falando: assim também vós agora na verdade tem tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Ninguém tira nada. Surianda, labariastérias, nada tira dos verdadeiros escolhidos de Deus o que eles receberam do Senhor. E o que os escolhidos receberam? Bens materiais. Os escolhidos receberam dinheiro. Os escolhidos receberam, no caso do homem, uma mulher formosa. No caso da mulher escolhida, ela recebeu do Senhor um homem formoso. No caso dos escolhidos do Senhor, eles receberam coisas terrenas. Não! Eles receberam o Espírito Santo. Eles receberam a presença do Deus Todo-Poderoso. E quando os escolhidos recebem o Espírito Santo, verdadeiramente ninguém e nada, ninguém tira dele a verdadeira alegria. Antes, os verdadeiros escolhidos, repito, eles fazem de tudo para agradar ao Senhor Jesus. Tem medo de perder e entristecer
o Espírito Santo de Deus. Os verdadeiros escolhidos. Isso eu venho falar, porque a palavra de Deus, ela me dá autoridade para falar. Os verdadeiros escolhidos de Deus, eles fogem do pecado. Aquilo que o mundo aquilo que o mundo gasta, investe em eventos para ter, aquilo que o mundo trai um outro para ter, aquilo que o mundo corre atrás para ter, seja rico ou seja pobre, que é o pecado, que é o prazer da carne. Os verdadeiros escolhidos fogem e não aceita o pecado, porque o pecado entristece o Espírito Santo. E eles fazem de tudo para não entristecer o Espírito Santo de Deus. É o que está no 22. Assim também vos agora na verdade tem tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Surianda, labariastéria de cantas. Jesus, suririanda, labariastérias de cantas. Sabe por quê que o Senhor, ele falou isto para os seus discípulos? Depois do vírgula, eu vou pegar aqui, 22 do capítulo 16 do Evangelho de João. E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vai tirar. Surianda. Sabe por que Jesus, ele falou isso para os seus discípulos? Porque Jesus conhecia o coração dos seus discípulos. Suriranda de cantas, ele conhecia, ele sabia que os seus discípulos tinham o gozo, o prazer de andar com ele. Jesus o sabia que os seus discípulos tinham o gozo, tinham o prazer de receber a palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele sabia que os seus discípulos, eles tinham um coração voltado
Jesus. É por isso que Jesus o fala: o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Aleluia, Surianda Labárias. Ninguém, Suriabecantas. Nada, Surianda. Nada separa dos escolhidos de Deus. Nenhuma luta para se cumprir o que o apóstolo Paulo disse aos Romanos 8:34 adiante. Nada separaria ele do amor de Cristo, porque Paulo também, com toda certeza, é até uma expressão pobre minha de se expressar, foi um escolhido do Senhor, um grande missionário. Nada separa os verdadeiros escolhidos de Cristo. Nenhuma luta. O diabo, Satanás, o demônio, ele luta 24 horas de tudo quanto é jeito. Ele luta para abater a fé do verdadeiro escolhido de Cristo. Mas a palavra de Jesus, ele fala que ninguém tiraria dos seus discípulos a verdadeira alegria. E entrando aqui num detalhe, os discípulos de Jesus andaram com Jesus, e entre aspas dizendo, eles, aleluias, Surianda, aleluias, eles corriam perigo, porque o mundo os odiava eles, porque a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Jesus, é odiada pelo mundo. É odiada pelo mundo. Surianda, decanta, Suriela, várias térias. Depois que os discípulos deram continuidade de pregar a palavra de Deus, vai ver o que cada um passou. Tribulações, perseguições, e nada separou eles de Cristo, porque Jesus é maravilhoso. Já vou entrar aqui no versículo chave que eu quero deixar aqui para a nossa meditação. Jesus é maravilhoso. Aleluias. E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-lo tirará. A vossa alegria ninguém vô-lo tirará. Os discípulos foram bem instruídos. Jesus só instruiu eles. Aqui dentro do Evangelho de João e dos outros 3 evangelho também, Mateus, Marcos, Lucas, Jesus instruiu. Jesus o falou. Vocês
porque o mundo vai odiar vós. Mas o mundo vai odiar vós porque vós não sois do mundo. O verdadeiro evangelho é esse. Não é esse evangelho fácil e fraco nos dias de hoje, não. Não é este evangelho fácil e fraco que nós estamos vendo nos dias de hoje, não. Esse evangelho fácil e fraco que tem medo de repreender o demônio, que tem medo de orar por libertação. Este evangelho fácil e fraco que não vemos nenhum que se diz pastor, nenhum que se diz discípulo sofrer por amor a Cristo. Eu venho falar algo. Não confunda sofrer por amor de Cristo. Não confunda sofrer por amor de Cristo com os problemas dos dias a dia. Problema no trabalho, problema com a família, problema com o negócio, problema das coisas da carne é o assunto. Sofrer por pregar a palavra de Deus é outro. Não confunda. Não confunda as coisas, não. Surianta labarias térias. Aí vós pode pensar, mas Jesus estava dando as instruções para os seus discípulos, mas é para nós também. Aqui no Evangelho de João 17 e 20, olha o que é que Jesus o fala. Eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra onde crer em mim. O evangelho chegou, está chegando ao mundo inteiro. E todos aqueles que recebem esta palavra verdadeiramente é um escolhido de Jesus Cristo para a derrota do diabo. Aqui no versículo 23 a palavra diz, naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome, Ele vou-lo há de dar. Versículo 23, Jesus está falando, aleluias, naquele dia nada me perguntareis. Meus irmãos, o versículo chave, 2 versículo que eu quero deixar aqui para a nossa meditação é o 23 e o 24. Prestai atenção.
Jesus falando. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedi a meu Pai em meu nome, Ele vou-lo há de dar. Aqui no 24, o que Jesus fala, ó? Até agora, nada me pediste em meu nome. Pede e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Meus irmãos, o dia que eu estava meditando aqui nesta palavra, eu confesso que eu chorei, eu fiquei maravilhado, Surianda, de meditar o que o Espírito Santo decantas kinderebias labarias turianda colocou o meu coração. Até agora, nada pediste em meu nome. Pede e recebereis, para que a vossa alegria ela se cumpra. Meus irmãos, os discípulos de Jesus, desde quando eles começaram a ver o primeiro milagre que Jesus fez em Caná da Galileia, transformando a água em vinho, os discípulos de Jesus Cristo, eles sempre viram, é claro, o Senhor fazer vários milagres, ressuscitar os mortos. Quantos que chegaram até Jesus Cristo e pedia para o Senhor um auxílio? Quantos que chegavam até Jesus e pedia uma cura? Quantos que chegavam até Jesus pedindo um socorro para o Senhor? E os seus discípulos contemplaram tudo. E os seus discípulos não pediam nada para Jesus. Eles não pediam nada. Por que eles não pediam nada? É porque eles já tinham tudo com eles, que era Jesus Cristo.
Jesus Cristo aqui na terra, como seus discípulos, eles não tiveram nenhum conforto na carne. Eles não tiveram nenhum conforto na carne. E eles não pediam nada para Jesus. 2 vezes aqui no Evangelho de João foi preciso Jesus falar para eles que eles não pediram nada, mas peça. Aqui no Evangelho de João 15, do seu versículo 6, o que Jesus fala? Ó, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhe e lança no fogo e arde. Ao versículo 7, o que Jesus fala, ó, para os seus discípulos, dando a continuação das instruções aqui no Evangelho de João 15, 7, o que Jesus fala? Se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito, e nisto é glorificado meu Pai, que des muito fruto, e assim serás os meus discípulos. Surianda, labárias, térias, decanta, Súria. Meus irmãos, Surianda, depois que Jesus disse isso para os seus discípulos, aqui no Evangelho de João 15, 7 e 8, os seus discípulos podiam interromper Jesus. Eles podiam interromper Jesus e pedir alguma coisa para Jesus, ou fazer alguma pergunta para Jesus, e pedir alguma coisa, mas o que o Espírito Santo, ele colocou no meu coração, que o Espírito Santo de Deus, ele revelou o meu coração. Eles não pediam nada para os discípulos escolhidos, não pediam nada para Jesus Cristo, porque eles tinham tudo. Tudo é Jesus Cristo. Eu repito, eles não tinham. Eles não tinham nenhum conforto na carne. Eles não preocupavam se eles iam ter que comer no dia de amanhã. Eles não preocupavam se eles iriam ficar sem alimento, sem água. Eu não vejo os discípulos de Jesus, Surianda. Eu não vejo os discípulos de Jesus preocupados com isso, decanta, Surianda. O interesse neles, o que preenchia a alma e até a carne deles, Surianda, era Jesus Cristo. Era Jesus.
Jesus, era Jesus. E por isso que eu venho falar algo da parte de Deus. O diabo, ele tem grande fúria contra os verdadeiros escolhidos de Deus. Porque os verdadeiros escolhidos de Deus têm nojo, têm ódio, odeia os pratos podres do diabo. Decanta Súria Labárias Térias. Os verdadeiros escolhidos de Cristo Jesus, eles têm, eu falo, os verdadeiros escolhidos de Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela me dá para mim a autoridade e o direito de falar isto. Os verdadeiros escolhidos de Cristo, eles odeiam os pratos podres do diabo. É por isso que o diabo tem fúria dos verdadeiros escolhidos de Jesus. Suriamba Labárias Téria, Becanta Súria Labárias Térias. Os verdadeiros escolhidos de Cristo Jesus, eles se preocupam com Jesus. Ele se preocupa com o Espírito Santo. Ele se preocupa com Jesus. Evangelho de João. Eu estou no Evangelho de João. Aqui no Evangelho de João 16 e do seu versículo 22 até o 24. Mas já para finalizar, aqui no Evangelho de João 15, versículo 7 e 8, é uma referência. Jesus disse: se vós estiver em mim, se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que está no céu. Eu vou repetir já para finalizar. Os discípulos de Jesus Cristo poderia interrogar ele aqui neste momento, perguntar algo e pedir alguma coisa, e ficaram quietinhos. Não pediram nada. E aqui no Evangelho de João 16 e do 24, foi preciso Jesus falar para eles: até agora nada me pediste em meu nome. Pede, recebereis, para que a vossa alegria se cumpra.
Mas os discípulos de Jesus estavam preocupados, era com o Mestre, com Jesus. É com o Espírito Santo. Os discípulos de Jesus não pediam nada. Vendo bastante pessoas pedir um socorro, vendo bastante pessoas pedir um auxílio, e eles não pediram nada material, nada para satisfazer a carne, nada. Eles queriam Jesus instruindo eles ficaram tristes. Eles pensavam que nunca mais ia ver Cristo. Surianda decanta, surialabárias férias. E assim somos nós, pela misericórdia, preocupamos com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo. Bem-aventurado para a glória de Jesus é os verdadeiros escolhidos de Cristo, que se preocupa em manter o seu tempo ocupado com as coisas de Deus. Eu vou ler aqui o 25 e o 23 para finalizar essa passagem e não vou fazer comentário. Depois do versículo 24, vem o versículo 25 que disse-vos isto por parábola. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábola, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste, e credes que saí de Deus, saí do Pai e vim ao mundo. E outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Aí disseram seus discípulos: eis que agora fala abertamente e não diz por parábola nenhuma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisa que alguém te interrompe, por isso cremos que tu saíste de Deus. E respondeu Jesus: credes agora? Eis que é chegada a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, que eu venci. Eu venci o mundo. Aleluias! Aqui no 28 me chama muita atenção. Saí do Pai e vim para o mundo. Outra vez eu deixo o mundo e vou para o Pai.
só que na segunda vinda de Cristo, a palavra vem nos afirmar no livro de Apocalipse que ele virá como Deus e não em carne de canta surianda, labariasturia de canta suria cantas delbastérias, labariasturianda labariasturia de canta suria quinderebia surianda, oririanda labariastérias, suririanda labariasturias, oririria labariasturias de cantas, o suririanda labariastérias, ele virá e neste mundo não pisará. Ele não pisará neste mundo. Ele virá para julgar. Bem-aventurados escolhidos de Jesus. Meus amados irmãos, vós que são escolhidos de Jesus, entregue a sua vida para o Espírito Santo e peça para o Espírito Santo dirigir, te ensinar. Aceite a Jesus Cristo, aceite a maior riqueza e seja como os discípulos de Cristo. Vós vai passar por luta, por perseguições, vai passar por aflições, por amor de Cristo Jesus, de canta súria, labariastéria, surianda, mas vós vai entender porque passar por luta, por perseguição, porque vós vai entender este grande mistério, sofrer por amor a Cristo, e vós não vai preocupar com nada material, não vai, vós vai preocupar é com Jesus, é com Deus, é com o Espírito Santo, é com a unção, é com a graça. Os discípulos de Cristo não pediram nada, foi preciso Jesus falar. Até agora não pediu peça, mas eles tinham tudo, eles tinham tudo que o ser humano precisa, eles tinham Jesus com eles. Eu repito aqui para finalizar, não importava o que eles iam comer ou não comer, o que eles iam se vestir, eles não importavam com isso. Eles importavam é com Jesus Cristo. Eles importavam é andar com Cristo. Tem até um corinho que canta assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O morrer para mim é viver, e o viver para mim é Cristo. Este avivamento não vai acabar, não vai acabar, não vai acabar. Foi Jesus que deu e prevalecerá, e prevalecerá, e prevalecerá.
Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O morrer para mim é viver, e o viver para mim é Cristo. Não vivo eu, mas Cristo que vive em mim. O morrer para mim é viver, e o viver para mim é Cristo. Que Deus vos abençoe. Amanhã, sexta-feira poderosa, concentração em 2 horários, com o pastor Davi Miranda Filho. A quebra de maldição, junto com a poderosa campanha. O sangue de Jesus tem poder. A primeira concentração é das 9 horas até as 12 horas. Chega às 9 horas, meu irmão, na igreja, para vós orar. Até as 10 horas. Até o pastor Davi Miranda assumir o altar. Chega às 9 horas para orar. Não perca a oportunidade. A porta da graça está aberta, mas ela vai se fechar. Vai ter um limite. Não perca a grande São Paulo. A segunda concentração é das 14 até as 16 horas. Chega às 2 horas. Chega ao meio-dia, ora até as 2 horas, das 2 horas até as 3, até o pastor Davi assumir o santo altar, para você receber o Espírito Santo, para você receber a libertação e prestar um culto a Deus. E vai até as 14 horas. Quebra de maldição, com a poderosa campanha O Sangue de Jesus Tem Poder. Avenida Rangel Pestana, número 1060, no começo do Brás, a poucos minutos do metrô Dom Pedro II, e a 800 metros da estação do metrô da Praça da Sé, Igreja Pentecostal, santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda. Atrás de mim está escrito, abaixo nosso aplicativo, Surianda, Labariastúria Decanta Surianda. Abaixe o aplicativo no seu celular, tablet, no computador. Ouça os milagres, libertações, cura que Deus está operando na igreja pentecostal, santificação no Senhor. Ouça, não perca São Paulo, não perca grande São Paulo, não perca São José dos Campos, não perca Taubaté, não perca Cachoeira Paulista, não perca Cidade Aparecida do Norte, não perca Cruzeiro, não perca os estados que estão aí pertinho da capital de São Paulo. Amanhã, a poderosa concentração com o pastor Davi Miranda. O diabo luta contra a sua vida
para a voz não ir na igreja. Ele luta, meus irmãos, isso não é brincadeira não. Que Deus abençoe. Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Medita nesta palavras. Ande com Jesus. E vós vai preocupar é com Jesus, o verdadeiro evangelho. A paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos aqui do YouTube, no Facebook, quem for visualizar que esta palavra, quem for visualizar até agora, que esta palavra penetre no teu coração e que o diabo seja derrotado em nome de Jesus.